Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Feliz de estar com os irmãos mais uma vez nesse vídeo, através desse vídeo. E eu quero, meus irmãos, falar com vocês acerca de um assunto muito relevante, né? Porque está acontecendo conosco aí na nossa igreja, tá bom? E os irmãos sabem que o meu intuito, a minha meta, a meta da pastora Georgia, nós estamos trabalhando para isso, é que você cresça. É que você cresça em espiritualidade, em poder, em graça. Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos envolvidos em uma obra e queremos que os nossos irmãos, eles floresçam, eles dêem fruto, para que a obra cresça. E estamos fazendo alguns trabalhos de uma relevância muito grande mesmo. Porque se nós não buscarmos, irmãos, os nossos interesses, se você não buscar a sua bênção, o seu propósito, quem é que vai buscar, né? Quem é que vai lutar senão você mesmo? Nós ajudamos, nós estamos com você e queremos te ajudar para que você cresça, ajudar para que você alcance seus objetivos, ajudar para que você viva uma vida espiritual saudável. Por isso nós estamos trabalhando e com muito afinco ali na igreja quadrangular da Rua São Luís, nós estamos trabalhando e muito, porque nós queremos que a nossa igreja ali seja uma igreja de vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. E estamos fazendo ali um trabalho, irmãos, de cura, libertação, tem sido muito forte, tem sido um trabalho muito poderoso, mas mesmo assim o maligno, aliás, ele sempre se levanta para querer tentar atrapalhar, não é verdade? Ele sempre quer atrapalhar a obra do Senhor. E foi lançado sobre uma das nossas irmãs uma dúvida a respeito de propósito. Qual é o propósito da nossa busca ali nas quartas-feiras? Qual é o propósito? E por que você se importa com o propósito dos outros? Foi lançada essas duas perguntas, né? Qual é o propósito? E de quem é o propósito? Irmãos, o propósito de buscarmos ao Senhor em cura e libertação é um propósito individual e um propósito coletivo. Eu vou lhe mostrar na Bíblia os textos que vai nos mostrar que o propósito de Cristo é que nós venhamos a abençoar as pessoas. Que o propósito de Cristo, Ele nos chamou para isso, para nós sermos luz, para nós ajudarmos uns aos outros. Ele nos chamou para isso. Eu peço aos irmãos que me desculpem a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio. Eu ainda estou aprendendo a fazer esses vídeos. Aí o vídeo está cintilando, eu não sei porquê, né? Talvez seja uma questão de iluminação. Mas como esse vídeo é direcionado somente aos irmãos da igreja quadrangular, né, e aos irmãos a quem os irmãos compartilhar, eu peço que me perdoe. Então vamos lá, a definição de propósito. Propósito é algo que a gente, né, vai querer alcançar. É um objetivo, é uma luta a ser conquistada. Isso é propósito. O propósito de nossas vidas é nos mantermos no caminho de Cristo, né, e alcançarmos a nossa coroa, a vida eterna que Ele conquistou para nós. Mas Jesus Cristo também tem um outro propósito para nossas vidas, que é alcançarmos almas, alcançarmos vidas. Jesus Cristo também colocou nas nossas mãos o propósito de nós abençoarmos aqueles que precisam da bênção e ajudarmos uns aos outros a carregar nossas cargas. Esse é o propósito de ser crente. O propósito de Jesus Cristo é que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Esse é o propósito, tá bom? E você pode interferir no propósito dos outros, então nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, mas é o que a Bíblia diz. O primeiro texto está aqui em Atos capítulo 26. Eu vou ler para vocês, eu estou aqui com minha Bíblia aberta. Atos capítulo 26, nós vamos ler aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Atos capítulo 26. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor?
Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora presta atenção, versículo 16. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Olha agora o propósito de Cristo Jesus na vida de Paulo, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o propósito de Jesus Cristo ter aparecido a Paulo não era só de libertá-lo, não era só de lhe salvá-lo. Sim, mas o propósito de Jesus Cristo aparecer a Saulo e depois fazê-lo ser Paulo era para que Paulo fosse uma bênção nas mãos do Cristo Jesus, para que Paulo exercesse a sua função, o seu ministério. Mas tem também aqui um outro texto de Isaías 42, versículos 6 e 7. Eu vou ler para vocês, Isaías 42, versículos 6 e 7. Para que não haja dúvida. Olha o que o versículo, Isaías 42, 6 e 7 diz. Eu, Senhor, aliás, eu vou ler para você o versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Agora olhe o propósito: para abrir-lhes os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, o objetivo de Deus se manifestar na vida de um crente é para fazê-los ser instrumentos nas mãos do Espírito Santo, para abrir os olhos das pessoas, para conduzir as pessoas das trevas, tirá-las, arrancá-las das trevas e conduzi-las para a luz. Esse é o objetivo do crente. Se você não está inserido nesse propósito, nesse objetivo, então, irmão, meu conselho é que você ore a Deus secretamente, jejue ao Deus e pergunte a Ele: Deus, qual é o propósito que Tu tens para a minha vida? Então o propósito da vida do crente é esse: é libertar as pessoas, é abençoar as pessoas, é levar cura para as pessoas. Esse é o propósito. O propósito da nossa campanha é esse: é levar essa bênção para as pessoas, cura e libertação. Aí se levanta um filho do diabo, uma filha do diabo, para querer colocar dúvida no coração das pessoas. Isso é coisa que vem do diabo, de Satanás. Porque Deus aqui está sendo bastante claro: nós fomos chamados para abrirmos os olhos aos cegos e conduzi-los das trevas para a luz. Isso não foi só para Isaías, isso não foi só para Paulo. Eu vou lhe provar agora, é para toda a igreja. Olha o que diz Marcos 16. Vamos lá em Marcos 16. Marcos capítulo 16. Diz assim a santa palavra do Senhor: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitar. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um propósito que Jesus está colocando nas mãos da igreja. Não foi somente para os apóstolos, é para a igreja. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Agora, preste atenção nisso aqui. Versículo 17 do capítulo 16 de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, não deixe que Satanás tire do seu coração o propósito que Jesus Cristo colocou. Foi Jesus que nos deu esse propósito. É Jesus que nos chama a orar pelas pessoas. É Jesus que nos chama a fazer a obra dele. E o último texto que eu quero falar para vocês aqui está
em Tiago, é um texto muito conhecido, irmão, muito conhecido mesmo. Tiago, capítulo 4, nós fizemos a campanha da videira em minha casa, foi uma bênção, e esse era o texto áureo, o texto propósito para a nossa campanha. Tiago, capítulo 5, versículo 12 a seguir, diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O crente tem que ser firme. O crente tem que ter convicção daquilo que quer e daquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou no coração dele. Diz assim o versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O que é que Jesus Cristo está falando aqui, através de Tiago? Que nós temos que ser sensíveis ao sofrimento dos nossos irmãos. Nós não podemos cruzar os braços, nós não podemos fazer desdém do sofrimento alheio dos nossos irmãos. Nós temos que nos importar, nós temos que levar a palavra de consolo, nós temos que ajudá-los em oração. É isso que a palavra está dizendo aqui. Mas também a palavra diz: está alguém alegre, cante louvores. Eu vou me alegrar com a alegria dos meus irmãos. Mas eu quero que você preste atenção agora no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. E para que ungir com óleo? E para que orar? O versículo 15 vai explicar. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Pronto, irmãos, está aqui. E o meu apelo, a minha prece, a minha oração a Deus é que você não desista do seu propósito. Não desista de procurar a Deus. Leve pessoas enfermas, leve pessoas que estejam atribuladas, pessoas que estejam com casamento destruídos, leve para a igreja. Esse é o propósito da campanha. Esse é o propósito. E quanto a esses que tentam lançar dúvida no coração das pessoas, que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia deles, porque inadvertidamente eles estão sendo usados pelo diabo, por Satanás. Um abraço para todos vocês. Conto com vocês. Domingo, 18 horas, estaremos fazendo nosso culto de louvor a Deus, culto evangelístico. Leve pessoas, leve visitantes. E quarta-feira estaremos de volta nesse propósito, nessa campanha, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós alcançarmos nossa vitória. Compartilhe o máximo que você puder esse vídeo, e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Amém? Até a próxima então.